Como vai? Estou muito feliz por esta visita pessoal com você. E agora, posso pedir que você esqueça todos os seus problemas e apenas relaxe, enquanto eu lhe trago a chave mestre, com a qual você pode abrir a porta para qualquer oportunidade que sua mente possa conceber. Bem aqui, no início da nossa visita, vou fazer-lhe uma promessa. Se você definitivamente o que mais deseja durante toda a sua vida, e anotá-lo em um papel, para que eu possa lê-lo, eu lhe darei a chave com a qual você poderá abrir a porta para a realização de seus desejos, sejam eles quais forem. O momento exato em que eu lhe entregarei esta chave mestra, dependerá inteiramente de quando você estiver pronto para recebê-la. Esta é a primeira de 13 mensagens que vou entregar a você. Agora, em cada mensagem, descreverei a chave mestra em termos que você entenderá se estiver pronto para entender. E agora, vou lhe dar a primeira dica sobre a natureza da grande chave mestra, que tem sido responsável por todos os grandes sucessos, em todas as partes do mundo. Por favor, ouça atentamente o que tenho a dizer, você pode descobrir o segredo da chave mestra, nesta primeira visita. Você pode obter sua primeira pista sobre a natureza da grande chave mestra, quando eu lhe disser que os psicólogos descobriram uma lei natural, que é a base de todos os sucessos pessoais. E posso descrevê-lo em uma frase curta, para que você possa entendê-lo. Tudo o que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Não é uma afirmação profunda. Você notará que não diz nada sobre a necessidade de educação, mas simplesmente que tudo o que sua mente pode conceber e acreditar, sua mente pode alcançar. Agora, se você quer evidências de que a mente pode alcançar tudo o que você pode conceber sem o benefício da educação formal, você terá que lembrar que Thomas Edison concebeu a ideia de se tornar um inventor, e viver para se tornar o maior cientista do mundo no campo da invenção, com apenas 3 meses de educação escolar comum. Quando ouvi pela primeira vez Andrew Carnegie descrever essa lei natural que torna possível para você, eu e todos os outros escrever seu próprio preço na vida e alcançá-lo, fiquei tão entusiasmado com isso que comecei a procurar o poder por trás disso. E minha curiosidade me levou finalmente à descoberta da chave mestra. Minha busca me levou ao estudo das forças espirituais com as quais todos nós somos abençoados. E foi neste campo que encontrei uma pista que me permitiu ajudar milhões de pessoas a encontrar seus destinos terrenos. Quero descrever minha descoberta nos termos mais simples possíveis, porque ela revelará a você, porque é verdade que tudo o que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Independentemente de quantas vezes você tenha falhado no passado. Tive meu primeiro vislumbre fugaz, da profunda lei que fornece os meios pelos quais podemos escolher nosso próprio propósito na vida, e alcançá-lo. Enquanto eu estava sendo treinado por Andrew Carnegie, durante a organização da filosofia da ciência do sucesso, eu tinha acabado de dizer ao Sr. Carnegie, que temia que ele tivesse escolhido a pessoa errada, para dar ao mundo a primeira filosofia prática de sucesso pessoal. Por causa da minha juventude, minha falta de educação e minha falta de finanças. Bem, neste ponto o Sr. Carnegie deu uma palestra, que eu nunca esquecerei, porque mudou toda a minha vida, e abriu o caminho para eu ajudá-lo a mudar a vida de milhões de pessoas, algumas delas ainda não nascidas. Deixe-me chamar sua atenção para um grande poder que está sob seu controle, disse o Sr. Carnegie. Um poder que é maior que a pobreza, maior que a falta de educação, e maior que todos os seus medos e superstições combinados. É o poder de tornar posse de sua própria mente, e direcioná-la para quaisquer fins que desejar. Esse poder profundo, continuou o Sr. Carnegie, é o dom do Criador, e deve ter sido considerado o maior de todos os seus dons aos homens. Porque é a única coisa sobre a qual o homem tem o direito completo e incontestável de controle e direção. Quando você fala de sua pobreza e falta de educação, explicou o Sr. Carnegie,
você está simplesmente direcionando o poder de sua mente para atraí-los em circunstâncias desejáveis, porque é verdade que tudo o que sua mente se alimenta, ela atrai para você. Agora, você vê por que é importante reconhecer que todo sucesso começa com um propósito definido, e com uma imagem clara em sua mente do que exatamente você quer da vida. Então o Sr. Carnegie continuou seu discurso, com uma descrição de uma grande verdade universal, que causou tanto impacto em minha mente, que comecei ali mesmo a me dar uma visão da vida. E estabeleci para mim os objetivos de muito acima das minhas conquistas anteriores, que chocou meus amigos e parentes quando souberam disso. Todos diziam que o Sr. Carnegie veio à Terra abençoado com o privilégio de controlar o poder de sua mente, e direcioná-lo para os fins que escolher, mas, continuou ele, todos trazem consigo ao nascer, o equivalente a 2 envelopes selados. Uma das quais está claramente rotulada como as riquezas que você pode desfrutar, se tornar posse de sua própria mente, e direcioná-la para os fins de sua própria escolha. E o outro é rotulado, as penalidades que você deve ter se você negligenciar tomar posse de sua mente e dirigi-la. E agora deixe-me revelar a você, disse o Sr. Carnegie, o conteúdo daqueles 2 envelopes lavrados. Nas riquezas rotuladas está esta lista de bênçãos. 1. Boa saúde. 2. Paz de espírito. 3. Um trabalho de amor de sua própria escolha. 4. Liberdade de medo e preocupação. 5. Uma atitude mental positiva. 6. Riquezas materiais de sua própria escolha e quantidade. No envelope lacrado etiquetado com as penalidades, continuou o Sr. Carnegie, está esta lista dos preços que se deve pagar se negligenciar tomar posse de sua própria mente. 1. Problemas de saúde. 2. Medo e preocupação. 3. Indecisão e dúvida. 4. Frustração e desânimo ao longo da vida. 5. Pobreza e carência. 6. E todo um bando de males consistindo em inveja, ganância, ciúme, raiva, ódio e superstição. Agora, minha missão na vida é ajudar você, e todos que precisam da minha ajuda, a abrir e usar o conteúdo do envelope lacrado rotulado com riquezas. E o ponto de partida do que você deve tirar se quiser escrever seu próprio bilhete, daqui em diante, para o resto de sua vida, vou descrever para você nestas instruções simples. Primeiro, procure um caderno de bolso ou algo do tipo. E na primeira página, escreva uma descrição clara do seu maior desejo na vida, a única circunstância, posição ou coisa, que você estará disposto a aceitar como sua ideia de sucesso. E lembre-se, antes de começar a escrever, que suas únicas limitações são aquelas que você estabelece em sua própria mente ou permite que outros estabeleçam para você. E na segunda página do seu caderno, escreva uma declaração clara do que você pretende dar em troca daquilo que você deseja da vida. E então comece, e escreva onde você está agora para começar, memorize ambas as suas declarações, o que você deseja e o que você pretende dar em troca, e repeti-las pelo menos 1 dúzia de vezes por dia, e sempre termine suas declarações com isso. Expressão de gratidão pelas bênçãos com as quais foi presenteado ao nascer. Não peço, ó divina providência, mais riquezas, mais sabedoria moral para aceitar e usar sabiamente as riquezas que recebi ao nascer, na forma do poder de controlar e dirigir minha mente para os fins que desejo. Se você não é bem-sucedido, ou autossatisfeito para aceitar e expressar esta oração profunda, se você aceitá-la e expressá-la no mesmo espírito de humildade e sinceridade com que eu a transmito, um mundo novo e melhor se revelará a você. Um mundo no qual você verá refletidas as circunstâncias e as coisas que você mesmo criou. A seguir, darei a você uma descrição do segundo princípio do sucesso, através da aplicação do qual você pode fazer uso da educação e experiências de outras pessoas, e obter a ajuda necessária para alcançar seu objetivo principal definido na vida. E agora deixe-me encerrar esta nossa primeira visita com minha expressão favorita de gratidão. Ó divina providência, eu não pedi mais riquezas,
mais sabedoria moral para fazer uso mais sábio das riquezas que você me deu ao nascimento, consistindo no poder de controlar e dirigir minha própria mente para os fins que desejo. Chegamos agora ao segundo dos 17 princípios que levam à chave mestra com a qual você pode abrir a porta para a realização de seu objetivo principal definido na vida. Este princípio do sucesso é chamado de princípio da mente mestra. Eu quero que você entenda a natureza do princípio da mente mestra e por que você deve usá-la antes de tomar posse da chave mestra. Uma definição compreensível de mente mestre é esta: consiste em duas ou mais pessoas que trabalham em perfeita harmonia para a realização de um propósito definido. Agora, aqui estão alguns fatos interessantes sobre a mente mestra que lhe dão uma ideia de quão importante é, e quão necessário você abraçar este princípio, e fazer uso dele para obter sucesso em sua ocupação escolhida. Em primeiro lugar, é o princípio através do qual você pode emprestar e usar a educação, a experiência, a influência, e talvez o capital de outras pessoas na realização de seus próprios planos de vida. É o princípio pelo qual você pode realizar em um ano, mais do que poderia realizar sem ele em toda a vida, se dependesse inteiramente de seus próprios esforços para o sucesso. E tenho ouvido estudantes da Bíblia bem informados dizerem que a primeira aplicação conhecida da mente mestra foi aquela que existia entre o Nazareno e seus 12 discípulos. De um fato estou absolutamente certo: quando você forma uma verdadeira aliança de mente mestra com os outros e trabalha com eles em um espírito de perfeita harmonia, você pode recorrer livremente às forças espirituais dentro de você para realizar seus planos e desejos. Eu também sei que o princípio da mente mestra pode lhe dar proteção absoluta contra o fracasso, desde que seu propósito ao usar este princípio seja benéfico para todos aqueles a quem você influencia. Em minha pesquisa enquanto organizava a ciência do sucesso, tive a colaboração de praticamente todos os notáveis de sucesso que este país produziu nos últimos 50 anos. E posso dizer com certeza que o sucesso deles se deveu principalmente ao seu conhecimento e aplicação do princípio da mente mestra. Desejo também chamar sua atenção para o fato de que nosso grande estilo de vida americano e nosso incomparável sistema de livre iniciativa foram construídos sobre o princípio da mente mestre. O maior documento já concebido pela mente do homem é um exemplo perfeito do princípio da mente mestra em ação. É a Declaração de Independência, e a melhor evidência da importância de manter a perfeita harmonia em uma aliança de mente mestra, pode ser encontrada no fato de que os 56 homens que assinaram a Declaração de Independência, sabiam muito bem que poderia se tornar uma aliança de liberdade para toda a humanidade, ou uma sentença de morte que faria com que cada um dos signatários fosse enforcado. Agora, vamos ver como o princípio da mente mestra que trouxe sucesso para as pessoas que todos conhecemos. Primeiro considere quando Kate Smith começou sua carreira como cantora. Ela tinha dificuldade em ganhar o suficiente com seu canto, para pagar as despesas da vida. E talvez nunca tivesse feito com que seu canto pagasse, se não tivesse descoberto e aplicado o princípio da mente mestra, que lhe deu acesso à chave mestra do sucesso quando formou uma aliança de mente mestra com Ted Collins. E de acordo com um relatório que vi no Readers, Kate Smith ganhou mais de 30 milhões de dólares, e ainda está nas faixas mais altas de renda. 2. Eu me lembro de quando Edgar Bergen, e aquele bloquinho de madeira bonitinho, conhecido como Charlie, costumavam tocar em qualquer lugar e eu suspeito, que muitas vezes, tudo o que eles ganhavam por seus serviços era uma refeição. Mas Edgar Bergen é um homem inteligente no campo do entretenimento. Então, ele formou uma aliança mestra, que apresentou a ele Charlie a milhões de pessoas pelo rádio e pela televisão. E suspeito que ele não está mais preocupado com dinheiro. E você pode se surpreender quando eu lhe disser que o grande império industrial da Ford começou com a formação de uma aliança de mente mestres entre Henry Ford e sua esposa. No início de sua carreira, Henry Ford era tímido e sem autoconfiança.
Foi a Sra. Ford que inspirou Henry Ford, com fé e coragem para prosseguir com a perfeição de sua carruagem sem cavalos. Embora seus parentes e vizinhos geralmente tentassem desencorajá-lo a perder seu tempo com a engenhoca, como eles a chamavam. 4. A Federação dos Estados, conhecida como Estados Unidos da América, é a nação mais rica e poderosa que a civilização já produziu. E o segredo de nossa força e riqueza consiste em nossa forma de governo, através da qual todos os nossos estados funcionam em um espírito de harmonia. Baseado no princípio da mente mestre por meio do governo federal central, localizado em Washington. E não apenas uma palavra para você pessoalmente, se você trabalhar por um salário, e você tem uma oportunidade maravilhosa de se promover para uma renda mais alta, e uma posição mais responsável, formando uma aliança de mente mestre com seus funcionários associados, incluindo a gerência. Na minha próxima visita, darei mais instruções sobre como aplicar os princípios da mente mestre, para aumentar sua própria renda, e promover-se a uma posição mais alta com a total cooperação de sua administração. Sim, está correto. Mostrarei como escrever seu próprio preço, fixar seu próprio salário, estabelecer seu próprio horário de trabalho, e obter independência financeira. Mas, agora eu quero que você faça 3 coisas antes da próxima visita. Primeiro, decida definitivamente onde você deseja estar, e o que deseja fazer durante os próximos 3 anos. E em segundo lugar, decida quanto dinheiro você deseja ganhar, e o que você vai fazer para ganhá-lo. E terceiro, forme uma aliança de mente mestre com pelo menos uma pessoa de sua família imediata, e pelo menos uma outra pessoa entre aqueles para quem você está vendendo seus serviços. Ao dar esses 3 passos, você terá percorrido um longo caminho para se apropriar da grande chave mestra do sucesso. Não existe algo como algo para nada. Tudo, incluindo o seu sucesso pessoal, tem um preço que deve ser pago. E o único preço que você deve pagar pelo presente é o esforço necessário para fazer 3 coisas simples que sugeri. Agora, antes que você comece a dar os 3 passos que sugeri, há um fato importante que eu gostaria que você se lembrasse, e é este. Controle sua atitude mental e torne-se amigável e agradável com todos com quem você está intimamente associado, se você esperar uma cooperação amigável em troca. A diferença não pode criar uma aliança de mente mestre para você. Uma atitude mental negativa pode lhe trazer nada além de fracasso. Lembre-se sempre, você está onde está, e o que você é por causa de sua atitude mental, na qual você se relaciona com outras pessoas. Lembre-se também de que sua atitude mental é a única coisa sobre a qual você tem controle total. O sucesso é algo que deve ser planejado, e o sucesso é algo que deve ser conquistado com antecedência. É verdade que existe sorte, mas lembre-se de que a sorte é algo que você pode criar para si mesmo, se conhecer as regras e segui-las exatamente como eu as der a você. Lembre-se também de que o sucesso nas faixas mais altas de realização é algo que só pode ser obtido levando os outros junto com você. E a melhor definição de sucesso que eu conheço é esta: sucesso é o conhecimento com o qual você pode obter o que quiser da vida sem violar os direitos dos outros e ajudando os outros a adquiri-lo. Existe uma fórmula conhecida para alcançar o sucesso, e é tão definida e certa quanto as regras da matemática ou os princípios da ciência. Meu propósito nesta visita é trazer a vocês essa fórmula em termos mais simples que vocês possam entender e aplicar, mas eu nunca posso lhes dar aquilo para o qual vocês não estão preparados. Se você estiver pronto para avançar para as faixas mais altas de sucesso, você reconhecerá esse fato por sua disposição de absorver as instruções simples que lhe darei, à medida que avançamos. Essa coisa chamada sucesso é muito profunda e interessante, porque a linha de demarcação entre sucesso e fracasso é tão tênue que muitas vezes é difícil dizer onde termina um e começa o outro. Por exemplo,
em minha associação com o falecido Henry Ford, reconheci que ele tinha milhares de pessoas trabalhando para ele, que tinham muito mais educação do que ele, personalidades mais magnéticas, mais capacidade de fazer amigos, e uma chance muito maior de sucesso do que o Sr. Ford tinha, quando trabalhava por salário. Mas o Sr. Ford tinha uma qualidade simples que os outros que trabalhavam para ele não possuíam. A mesma qualidade que descreverei claramente para você em minhas futuras visitas. Enquanto isso, eu estaria interessado em saber se você descrever essa qualidade simples que Henry Ford possuía, que o tornou o maior industrial que esta nação já produziu. Na minha próxima visita, darei uma pista definitiva sobre a qualidade do sucesso, que ajudou Henry Ford a espalhar sua influência pelo mundo e a tornar-se mais rico, apesar do fato de ele ter apenas uma educação escolar comum. Até lá, por favor, tenha um bom ânimo. E apenas lembre-se, essa é a sua única limitação real, é aquela que você aceita, e a configura em sua própria mente. Bem, isso nos leva ao princípio do sucesso, que marcou o ponto de virada de toda pessoa que se promoveu dos escalões inferiores do sucesso, para o plano mais elevado de realização, onde se adquire tudo o que deseja. Este princípio é chamado de hábito de ir além, o que significa o hábito de prestar mais e melhor serviço do que se espera que preste, e fazê-lo com uma atitude mental positiva. Vou lhe contar tudo o que sei sobre esse princípio mágico de autopromoção, porque é a única regra que você deve seguir se espera escrever seu próprio preço e ter certeza de obtê-lo. Deixe-me descrever este princípio de sucesso para você em uma fórmula breve, que você pode lembrar facilmente. Essa fórmula significa a qualidade do serviço que você presta, e mais a atitude mental na qual você presta o serviço. Isso vai determinar o espaço que você ocupa na sua chamada escolhida, e a compensação que você receberá dos seus serviços. Se você quiser examinar cuidadosamente as pessoas que você sabe que são extraordinariamente bem-sucedidas, você descobrirá que elas seguem a fórmula, embora possam fazê-lo inconscientemente. Agora, desejo dar-lhe uma grande vantagem sobre aqueles que seguem esta fórmula inconscientemente. Desejo mostrar-lhe como fazer uso dele deliberadamente com o propósito de premeditação. Assim, você pode fazer com que o princípio valha a pena, e fazê-lo rapidamente. Agora, devo dizer-lhe alguns dos benefícios que você desfrutará seguindo o hábito de ir além. Primeiro, esse hábito o levará a essa atenção favorável, daqueles que podem e fornecerão a você oportunidades para se promover em uma circunstância melhor. Segundo, ela devolverá a você aquela grande lei natural de retornos crescentes, através da qual o serviço que você presta trará de volta compensações maiores do que a média. Terceiro, seguir esse hábito o tornará indispensável na ocupação ou vocação escolhida, portanto, o colocará em condições de escrever seu próprio bilhete. Quarto, esse hábito o ajudará a se destacar em sua linha de trabalho, porque cada vez que você presta serviço, você se esforça para fazer um trabalho melhor do que antes. Quinto, se você trabalhar por um salário ou remunerações, esse hábito lhe dará preferência quando o trabalho for vago e outros forem demitidos. Sexto, ajudará você a se beneficiar da lei do contraste, porque os outros ao seu redor não percorrerão a primeira milha e muito menos a segunda milha. Sétimo, seguir esse hábito de fazer o melhor em todos os seus esforços, e fazê-lo com uma atitude mental agradável, melhorará sua personalidade e fará com que você goste dos outros. Oitavo, ajudará você a desenvolver uma imaginação aguçada ou alerta, porque você estará continuamente buscando novas e melhores maneiras de prestar um serviço útil. 9. Isso o inspirará a seguir sua própria iniciativa pessoal, em vez de esperar que lhe digam o que fazer. Um hábito que é o primeiro passo na liderança em todos os chamados. O hábito de ir além definitivamente desenvolve uma maior autoconfiança, e dá mais coragem para seguir em frente sem o medo das críticas dos outros. E aqui está uma coisa que ele faz, que se não o beneficiasse de outra maneira, a não ser justificá-lo em adotá-lo.
Ajuda você a dominar o hábito destrutivo da procrastinação. O único hábito que encabeça a lista de causas de fracasso. Ir além influencia outras pessoas a respeitarem sua integridade e as inspira a se esforçarem para cooperar com você em um espírito amigável. O hábito ajuda você a desenvolver determinação de propósito, que é o ponto de partida de todo o sucesso pessoal. E impede você de vagar pela vida sem saber o que quer ou para onde está indo. E aqui está a grande recompensa que esse hábito lhe dá. Ele fornece a você a única desculpa para pedir uma promoção para uma posição melhor na vida, ou um salário mais alto. Obviamente, se você não está fazendo mais do que está sendo pago, está recebendo pagamento por tudo a quem tem direito, e não tem uma única desculpa para pedir mais salário ou uma posição melhor. Você entende este ponto, e aprecia seu significado, não é? Por último, mas não menos importante, o hábito de ir além condiciona sua mente a manter uma aliança com os outros. De vez em quando, ouço as pessoas reclamarem que não estão recebendo pausas favoráveis em suas relações com os outros. Nunca ouço esse tipo de reclamação de um de meus alunos, da ciência do sucesso, nem de ninguém que tenha lido qualquer livro que eu tenha escrito, porque todos os meus alunos aprenderam o segredo de como criar seus próprios intervalos favoráveis. Eles fazem isso seguindo o hábito de ir além. Posso dizer com franqueza, que nunca recebi uma grande oportunidade favorável durante toda a minha vida, que não viesse de ter aplicado o princípio de ir além. Às vezes, ouço as pessoas reclamarem também que suas posições são tais, que não lhes é permitido ir além. E meu conselho para essas pessoas é sempre o mesmo: mude de posição e comercialize seus serviços onde vale a pena ir além. Sou sincero em dar este conselho porque sei que ninguém pode fazer melhor do que ganhar a vida, a menos e até que ele comece a ir além. Durante minha carreira de negócios, suponho que empreguei, uma vez ou outra, pelo menos uma vintena de secretários particulares, todos os quais seguiram o hábito de ir além, mas nunca consegui manter senão um desses secretários, por mais de um ano. Porque, invariavelmente eles se promoviam para empregos mais bem remunerados em outros lugares e o fizeram com todas as minhas bênçãos. A única exceção é meu atual secretário-chefe, que está comigo há mais de 10 anos. Casei com ela para ter certeza de que não a perderia, é claro, havia outras considerações também. A razão pela qual sei definitivamente que o hábito de ir além é um procedimento correto, é o fato de ter verificado esse princípio como fiz com todos os outros 16 princípios de sucesso, para ter certeza de que estavam em harmonia com as leis naturais. Posso dar-lhe um belo exemplo de como a natureza força o homem a ir além, para que ele possa produzir o alimento com o qual subsistir. O agricultor, por exemplo, deve ter o hábito de limpar o terreno, cercar, arar e plantar a semente na época certa do ano. Tudo o que ele deve fazer antecipadamente, sem compensação de qualquer tipo. Se ele fizer sua parte do trabalho corretamente, ele então entrega o trabalho à natureza, sem ter espera que ele faça sua parte dentro de um breve período. A natureza germina a semente que o agricultor planta, mas talvez um aumento de 100 vezes esse valor para compensá-lo por ter ido além. Assim, vemos que a lei dos rendimentos crescentes vem em auxílio do homem que vai além. E esse princípio se aplica tanto na prestação de serviço em um trabalho, quanto na visão de um agricultor. Se o fazendeiro não seguisse o hábito de ir além, a raça humana morreria de fome em uma estação. E tenho certeza de que você concordará que sempre que podemos copiar os hábitos da Mãe Natureza, não erraremos ao fazê-lo. Você agora terá a posse do terceiro princípio da realização pessoal, que o aproxima a 3 passos do segredo pelo qual você pode tomar posse da chave mestra do sucesso. Para que você possa testar o poder mágico deste terceiro princípio, vou lhe oferecer uma sugestão, que pode lhe trazer um sucesso tão avassalador, que você não precisará comparecer a mais visitas comigo. Minha sugestão é que, em primeiro lugar,
comece amanhã, em qualquer ocupação que você esteja ocupado, a prestar algum tipo de serviço útil a alguém próximo a você que você não deve prestar e pelo qual você não espera, e nem pede compensação. E 2. Preste este serviço com uma atitude mental agradável, que mostrará claramente que você gosta de fazê-lo. E 3. Siga esta prática 7 dias seguidos, e então observe que a atmosfera alterada, você desfrutará em sua associação com aqueles mais próximos de você. Ao executar estas instruções, não dê a conhecer o seu plano a ninguém, mas vá em frente e faça-o da forma mais natural possível. No final do 7º dia, você se sentirá tão feliz, e tão querido pelas pessoas ao seu redor que nunca desejará abandonar o hábito. Então você estará ao alcance do segredo supremo do sucesso, que vem com a chave mestra do sucesso. Em minha 4ª visita a você, eu lhe darei uma pista bem definida sobre os meios pelos quais você pode se apropriar e usar a grande chave mestra. E nesta mesma pista, vou apresentá-lo à fonte de uma forma de poder que não reconhece a palavra impossível, e o ajuda a transmutar todos os fracassos e derrotas, e todas as adversidades, em bens de grande benefício para você. E agora, até nossa próxima visita, gostaria de lembrá-lo que se você acredita, você pode fazê-lo. Chegamos agora ao 4º princípio do sucesso, onde apresentarei seu maior patrimônio, e onde está a introdução para a chave mestra do sucesso, ela estará ao seu alcance. Eu digo que este é o seu maior trunfo com o qual você pode acessar, e recorrer ao poder supremo que o criou, e dirige todo este universo. O nome desse princípio é fé aplicada, e quero que você se lembre disso não como algo que estou trazendo para você, mas é algo que você já possui, embora possa não ter feito uso disso no passado. Agora, deixe-me dizer o que é a fé aplicada, e o que você pode fazer com ela. A fé aplicada é a atitude mental em que nela você pode limpar sua mente de todos os medos e dúvidas e direcioná-la para a realização de tudo o que deseja na vida. Em nossa primeira visita, eu disse, que você e eu, e cada pessoa, que somos abençoados com o privilégio de controle completo sobre apenas uma coisa, e esse é o direito exclusivo de tomar posse de nossas próprias mentes e direcioná-los para a realização de tudo o que desejamos na vida. A fé aplicada é uma atitude mental que devemos cultivar e manter, antes que possamos tomar posse completa de nossas mentes. É o meio pelo qual podemos quebrar o selo daquele envelope que mencionei em nossa primeira visita, e tomar posse plena das 6 formas de riqueza que recebemos em troca de tomar posse de nossas mentes e usá-las. Essas 6 riquezas eram, como você deve se lembrar, boa saúde, paz de espírito, um trabalho de amor de sua própria escolha, liberdade de medo e preocupação, uma atitude mental positiva, e riquezas materiais de sua própria escolha e quantidade. Estamos agora neste exato momento em frente ao portal, que só pode ser aberto com a grande chave mestra do sucesso. E estou lhe dando a pista mais próxima que ainda não mencionei, sobre como você pode tomar posse desta chave. Para que você condicione sua mente para abraçar e usar a fé aplicada, você deve entender que existem 2 maneiras pelas quais você pode usar a fé. Você pode colocá-lo em marcha ré e usá-lo de maneira negativa, permitindo que sua mente também se aproxime das circunstâncias e das coisas que você não deseja, como pobreza, problemas de saúde, fracasso, derrota, e isso é precisamente o que a maioria das pessoas faz, o que explica por que a maioria das pessoas passa a vida na miséria e na necessidade. Ou você pode tomar posse de sua mente e direcioná-la para pensar nas 6 riquezas que vieram com você naquele envelope lacrado. E você atrairá essas riquezas para abençoá-lo e servi-lo durante toda a sua vida. Não é um fato estranho que a maioria das pessoas faça uma aplicação negativa de seu grande poder de fé, pensando e acreditando na pobreza, problemas de saúde, medo, fracasso e derrota quando seria tão fácil para eles apenas mudar seu pensamento a essas circunstâncias e coisas que eles desejam.
Agora, deixe-me dar-lhe uma descrição da única coisa que representa a principal diferença entre uma pessoa de sucesso e um de fracasso. Por favor, ouça com atenção, e pense por si mesmo enquanto falo, porque o fracasso em reconhecer a verdade que estou prestes a lhe dar, é o ponto de partida da maioria dos fracassos. As pessoas bem-sucedidas em todas as ocupações, todas as profissões e todas as vocações têm uma característica que as distingue dos fracassados. É a sua capacidade de crença. Thomas Edison acreditava que poderia aperfeiçoar uma lâmpada elétrica incandescente, e apesar de ter falhado mais de 10.000 vezes antes de ser coroado com sucesso, ele fez sua crença descobrir o segredo pelo qual estava procurando. Vou dar um palpite de quantas vezes a pessoa média deve falhar antes de desistir. Falha por causa da falta de capacidade de crença. Quantas vezes você pode encontrar a derrota antes de desistir dos objetivos e desistir? Henry Ford acreditava que poderia construir um veículo automotor que substituiria o cavalo e a charrete. E apesar do ridículo de parentes e vizinhos e da falta de finanças, ele transmitiu sua crença em um império industrial que mudou todo o modo de vida americano. Lembre-se, o Sr. Ford fez isso com muito pouca educação, e nenhum capital operacional para começar. Bem, deixe-me fazer uma pergunta que pode muito bem mudar toda a sua vida. Talvez você tenha uma ideia ou um plano que seria útil para outras pessoas, mas não fez nada a respeito porque não tem autoconfiança para começar. Em outras palavras, você está agora onde Henry Ford estava antes de construir o primeiro modelo de seu automóvel mundialmente famoso. O Sr. Ford rompeu aquele muro de medo, que pode estar prendendo você, e colocou sua ideia em prática fazendo uso do princípio da mente mestra, que mencionei em nossa segunda visita, através de uma aliança com sua esposa. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer a você é esta. Por que você não forma uma aliança de mente mestre com alguém e começa a colocar suas ideias para eles? Acreditar é realmente uma palavra mágica, porque é o começo de todos os sucessos. É a própria base da civilização. É a única qualidade que você deve desenvolver antes de poder fazer uso da grande chave mestra para o sucesso. Para ter sucesso, você deve se tornar uma pessoa com grande capacidade para acreditar em suas crenças, e o lugar para começar a acreditar é consigo mesmo. Você deve começar reconhecendo que nasceu com o privilégio de controlar sua própria mente. Você também deve reconhecer que pela aplicação da chave mestra do sucesso, que estou passando a você através dessas visitas, você pode tomar posse total de sua mente, e fazer com que ela lhe dê tudo o que você exige na vida. Observe que eu uso a palavra exigir, não implorar. O Criador nunca quis que você implorasse por nada. Se o tivesse feito, não teria abençoado com total controle sobre sua própria mente. Se sua vida não é o que você quer que seja, você pode mudá-la. Na verdade, você pode fazer qualquer coisa dentro da razão, que deseje fazer, se abraçar o princípio da fé aplicada, e manter direcionado para a obtenção das coisas que deseja, e todas as coisas que não deseja. Eu deveria saber do que estou falando, porque fui deficiente ao nascer, pelos 4 cavaleiros que mantêm a maioria das pessoas em cativeiro todos os dias de suas vidas: pobreza, medo, analfabetismo e uma superstição. Teoricamente, eu não tinha a menor esperança de poder escapar das influências dessas 4 maldições, mas escapei. E agora estou dedicando minha vida inteira a ajudar outras pessoas a se libertarem desses 4 inimigos básicos da humanidade. Descobri a chave mestra que nos liberta de todos os males que não queremos, e abre de par em par as portas para as riquezas que o Criador pretendia que cada pessoa usufruísse nesta terra. A fé aplicada é o único meio pelo qual a chave mestra pode ser apropriada e usada, portanto, dou-lhe estas instruções através das quais você pode criar uma atitude mental favorável a todas as expressões de fé. 1. Saiba o que você quer,
e acredite que você pode e vai conseguir. 2. Dê expressões de gratidão muitas vezes diariamente por ter recebido o que você quer mesmo antes de realmente ter posse física. A posse começa primeiro na mente, mas lembre-se disso. 3. Mantenha sua mente aberta para palpites internos. E quando você estiver inspirado para a ação, não espere, mas siga a sua própria iniciativa pessoal imediatamente. Lembre-se, não pode haver aplicação de fé aplicada, sem ação. 4. Quando vencido pela derrota, você pode ser muitas vezes, lembre-se de que a fé do homem é testada muitas vezes antes de ser coroado com a vitória final, e aceite sua derrota como nada mais do que um desafio para continuar tentando. E 5. Um desejo ardente pelas coisas ou circunstâncias que você quer, é o ponto de partida de toda fé aplicada. Seja definitivo, acredite e age e continue agindo se a princípio você se deparar com uma derrota. 6. Quando a dúvida se insinuar em sua mente, lembre-se de que tudo o que um homem acredita, isso também ceifará. Lembre-se, a fé não é algo que você obtém, a fé é algo que você já tem, mas você pode estar usando-a em marcha ré, acreditando nas circunstâncias e coisas que você não quer, as coisas que você teme. Lembre-se também que a fé é apenas orientação, não é um poder que lhe trará o que você quer, mas um poder que pode guiá-lo para ir atrás do que você quer conseguir. Lembre-se também de que sua fé é limitada apenas por sua própria capacidade de acreditar. Você pode fazer o que você decidir fazer. Eu acreditava que poderia dar ao mundo uma filosofia prática de sucesso, que libertaria homens e mulheres de seus medos e limitações. Eu apoiei firmemente essa crença por 20 anos ímpares de esforço, e todas as minhas crenças dão liberdade a milhões de pessoas. Faça as coisas que você terá o poder. Posso parafrasear esta grande verdade dizendo: acredite e você receberá. E agora, até a nossa próxima visita, por favor, lembre-se de que sua vida é exatamente o que você faz dela, por sua própria atitude mental. Para nossa quinta visita, nosso assunto é uma personalidade agradável. Sua personalidade determina se as pessoas são atraídas por você ou se afastam de você. É a vitrine na qual você exibe seu personagem para o mundo, e é a única coisa que o distingue de todos os outros seres humanos. É sua marca registrada pela qual as pessoas o reconhecem. E é o que determina seu sucesso ou fracasso em vender a si mesmo ao longo da vida. Portanto, você deve ver sua personalidade exatamente como os outros a veem. Então, você pode melhorá-lo para onde ele precisa de melhorias. Sua personalidade consiste em mais de 30 fatores, traços e características diferentes. Devido ao limite de tempo que posso dedicar a esta visita com você, posso mencionar todos os traços mais importantes de sua personalidade, mas antes de começar a descrevê-los, quero que você saiba que cada traço que entra em sua personalidade está sob o seu controle, e você pode melhorá-la para que seja o que você quiser. Vamos começar com o traço mais importante de sua personalidade, sua atitude mental. Esta é uma característica com a qual você atrai as pessoas para você, e faz com que elas gostem de você, ou as repele, e faz com que elas não gostem de você. Sua atitude mental deve ser positiva, se você atrair pessoas para você. Como as outras pessoas sabem, se sua atitude mental é positiva ou negativa, você pode perguntar. Bem, a resposta é fácil. Em primeiro lugar, outras pessoas sintonizam e captam sua atitude mental por telepatia sem que você diga uma palavra ou faça um movimento. Mas existem outras maneiras pelas quais eles podem dizer se sua atitude mental é negativa ou positiva. Você divulga essas informações pelo tom de sua voz, seja agradável ou áspero, pela expressão em seu rosto, seja suave e agradável ou dura e carrancuda, pela cortesia e consideração que você mostra às outras pessoas, ou pela falta delas.
Então você vê, não há como escapar de revelar aos outros a natureza exata de sua personalidade. O próximo traço mais importante de sua personalidade consiste na flexibilidade de sua atitude mental, ou na falta dela. Se você tem flexibilidade, você se ajusta a todas as circunstâncias em suas relações com os outros, se perder a compostura, ou se permitir ficar irritado, ou com raiva. Apenas lembre-se, se você tiver flexibilidade de sua atitude mental, será impossível para alguém deixá-lo com raiva ou irritá-lo sem seu consentimento ou cooperação. Agora, isso vale a pena saber, não é? Você não pode controlar as ações de outras pessoas que podem justificar sua irritação por elas, mas pode controlar sua reação a todas essas circunstâncias, exercitando seu traço de flexibilidade. E você observará que todas as pessoas nas faixas mais altas de sucesso têm essa flexibilidade e controlam sua reação às influências de outras pessoas. O terceiro traço mais importante de uma personalidade agradável é a capacidade de controlar e direcionar sua emoção de entusiasmo. O entusiasmo é um dos meios pelos quais você pode dar força às suas palavras, mas você deve ser capaz de ligá-lo e desligá-lo, à vontade tão definitivamente, quanto você pode ligar e desligar a água na torneira. O entusiasmo descontrolado muitas vezes torna as pessoas chatas. Também pode abrir a janela para a mente de uma pessoa, através da qual outras pessoas podem entrar, e influenciar a pessoa de maneira que ela não deseja ser influenciada. O quarto traço mais importante de uma personalidade agradável é a sinceridade de propósito. A pessoa que não é sincera em todos os relacionamentos com os outros, é logo detectada e rejeitada, porque ninguém se sente atraído pela pessoa que se esforça para enganar os outros. A sinceridade é uma qualidade de garantia que não pode ser falsificada, nem mesmo pelo patife mais astuto, ou pelo ator mais eficiente, porque a insinceridade para sempre traz consigo algum sinal de alerta, que outras pessoas reconhecem. Você precisa voltar à sua própria experiência, com pessoas insinceras para provar a verdade do que afirmei. Existem 26 outros traços importantes que dão uma personalidade agradável, mas não tenho tempo para lhes dar nesta visita. Agora, vamos voltar nossa atenção para alguns dos hábitos comuns, que destroem sua personalidade agradável. Por favor, verifique a si mesmo enquanto descrevo esses hábitos negativos, e você pode fazer descobertas sobre si mesmo, suficientes para capacitá-lo a reconstruir toda a sua personalidade, para que ela se torne um mestre de vendas em seu nome. Primeiro, um dos hábitos mais destrutivos que tornam a personalidade censurável é o de invadir e fugir com a conversa quando os outros estão falando. 2. O sarcasmo expresso por insinuação, e piadas que não são tão sábias, está perto do topo da lista de hábitos que dão uma personalidade negativa. Terceiro, a vaidade expressa por palavras, ou ações, certamente tornará alguém impopular. 4. A diferença em ouvir enquanto os outros estão falando, certamente será notada, e ressentida. É mais proveitoso ser um bom ouvinte, do que ser um bom falador, porque sempre se aprende algo ouvindo os outros, mas nunca se aprende nada ouvindo a si mesmo falar. 5. A tentativa de bajulação, onde uma bajulação obviamente não é merecida, trará ressentimento rápido dos outros. Além disso, isso os colocará em alerta se eles forem sábios de que desejam algo que ele talvez não deva obter. 6. O hábito de criticar o mundo em geral, e as pessoas em geral, nunca é um hábito popular. E não faz parte de uma personalidade agradável. É muito melhor direcionar a conversa através das circunstâncias, e coisas que são certas, do que reclamar daquelas que se acredita serem erradas. 7. Um dos piores hábitos que destroem uma personalidade agradável, é que uma mente aberta desafia diretamente aqueles com os quais não se pode concordar, onde não há razão óbvia para fazê-lo, exceto que desejam estar do lado oposto.
Oitavo, o hábito de oferecer conselhos não solicitados a outras pessoas que não o solicitaram pode torná-lo um tédio intolerável. Aconselhamento gratuito geralmente é considerado valer o que custa, que nada mais é do que a paciência para ouvi-lo. 9. O hábito de falar suas doenças físicas, preocupações e problemas pessoais, pode ser tolerado por outros, mas esse hábito nunca fará uma pessoa bem-vinda ou agradável. Se você deseja ser bem-vindo em suas relações com os outros, conseguir falar sobre coisas que interessam e dizem respeito a quem você está falando. Você nunca será entediante para a pessoa a quem está falando de si mesma e das coisas que lhe interessam, uma verdade que todo mestre vendedor entende e respeita. 10. O hábito de tentar transmitir uma impressão de superioridade, através do uso de palavras e tópicos desconhecidos para os outros é um destruidor infalível da popularidade. Se você deseja vender aos outros com sucesso, você deve negociar com eles em seu próprio nível, através de termos que eles entendam. 11. A inveja dos bem-sucedidos é um traço que destrói uma personalidade agradável. Todos os homens e mulheres verdadeiramente grandes são conhecidos por serem generosos, simpáticos e alegres em relação à boa sorte dos outros. 12. Desleixo na postura corporal e nas roupas nunca atrai, mas sempre repele os outros. As roupas não fazem o homem como já foi dito, mas certamente lhe deram um bom começo se forem apropriadas e usadas adequadamente. O descuido no transporte do corpo na postura é imediatamente rastreável a uma atitude mental negativa. Se você está livre desses 12 hábitos comuns que tornam um popular, você provavelmente tem uma personalidade muito agradável. Há 5 outros hábitos negativos, que tornam um impopular, que não tive tempo de mencionar. Lembre-se disso, por favor. Se você não é apreciado por outras pessoas, você pode ter certeza de que há uma razão que você pode detectar e corrigir. Não é natural que uma pessoa não goste de outra sem uma causa. Antes de poder fazer pleno uso da chave mestra para o sucesso, você precisará tornar sua personalidade agradável. Isso exigirá a coragem de sua parte e honestidade consigo mesmo. Uma personalidade agradável está perto do topo da lista de ativos, que tornam alguém verdadeiramente rico. Fiquei impressionado com essa verdade muitos anos atrás, quando ouvi Andrew Carnegie dizer, que pagava ao seu braço direito, o mestre da mente, Charles Schwab, $75.000 por ano pelos serviços que ele prestava diretamente. Mas muitas vezes, ele dava a Charles o bônus no final do ano, de $1 milhão, pela influência que exerceu sobre seus funcionários e associados, por causa de sua personalidade agradável. Você vê, portanto, Andrew Carnegie, que se diz ter sido o maior juiz do homem que esta nação já conheceu, valorizou uma personalidade agradável, mais de 10 vezes do que valorizava os serviços pessoais de seu braço direito. Talvez isso lhe dê uma pista, que possa ajudá-lo a aumentar o valor de mercado de sua personalidade. E agora, até nos encontrarmos novamente, desejo-lhe saúde, riqueza e paz de espírito. Esta visita nos leva ao 6º princípio do sucesso, sem o qual os 5 princípios que lhe dei anteriormente seriam inúteis. É a autodisciplina. A autodisciplina, como estou apresentando a você, refere-se não apenas ao seu domínio de hábitos negativos, que atrapalham seu sucesso, mas mais particularmente ao seu desenvolvimento e aplicações dos hábitos positivos. Que você precisará para se beneficiar dos 6 bens que você trouxe naquele envelope lacrado, que mencionei em nossa primeira visita. Agora, deixe-me dar-lhe uma lista das coisas mais importantes sobre as quais você terá que exercitar a autodisciplina, antes de poder abraçar e usar a grande chave mestra para a riqueza. Primeiro, você terá que dominar sua língua, adquirindo o hábito de pensar primeiro, e depois falar, depois de ter certeza de que o que você diz irá beneficiar você, e não prejudicar os outros. 2.
você terá que exercitar a autodisciplina, e dominar a tendência comum de revidar aqueles a quem você tem uma causa real ou imaginária, para uma queixa. Você deve se lembrar, de que tudo o que você faz para outra pessoa, você faz para si mesmo, porque cada pensamento seu e cada ato que traz benefícios, e prejudica outra pessoa, volta para você na mesma moeda, muito multiplicado. Portanto, se você sente que deve caluniar outra pessoa, não fale, mas escreva. Escreva-o no sentido próximo à beira da água, e afaste-se dele até que as marés tenham corrido. 3. Você terá que exercitar a autodisciplina sobre todas as suas emoções, particularmente suas emoções de amor, ódio, medo e sexo. Essas são as 4 grandes emoções, e elas podem fazer você, ou quebrar você, de acordo com a extensão da disciplina que você exerce sobre elas. 4. Sua necessidade de atitude mental é disciplina e controle em todos os momentos. Sem essa disciplina, pode, e muitas vezes afastar amigos, destrói oportunidades de progredir, traz doenças físicas e mentais, desenvolve úlceras estomacais, e torna a paz de espírito impossível. 5. Reservei a emoção do sexo para uma menção especial, porque o fracasso em exercer autodisciplina sobre essa emoção, provavelmente encabeça a lista de todas as causas do fracasso pessoal. A emoção do sexo é a mais poderosa de todas as emoções. E é o grande instrumento criativo da natureza, com o qual se perpetuam todas as espécies de seres vivos. O meio adequado de autodisciplina da emoção do sexo é a transmutação, o controle e a direção desse grande sentimento emocional, em direção à realização de propósitos dignos, como a realização de sua graduação na vida. Os grandes líderes, artistas, escritores, industriais e profissionais, aprenderam a arte da transmutação do sexo, através do próprio sistema de autodisciplina. Por causa da delicadeza do assunto da emoção sexual, estou limitando quanto às informações que posso lhe dar. Mas abordei o assunto, com muito mais detalhes, em alguns de meus livros. 6. Seu estômago também precisa de disciplina, por meio de hábitos adequados, de dieta e jejum, porque as informações sobre dieta e jejum devem vir do seu próprio médico. Não entrarei em detalhes a respeito deles, exceto para chamar sua atenção para a necessidade de conhecimento sobre este assunto. Pessoalmente, atribuo minha boa saúde física principalmente aos hábitos de dieta e jejum, que desenvolvi ao longo dos anos. 7. Você precisará exercitar a autodisciplina em relação à religião e à política, porque nosso país, que é a forma mais aceitável de sociedade que a civilização já produziu, é composto por pessoas de crenças variadas, em relação a esses dois assuntos. Para sermos felizes e prósperos em nosso país, devemos aprender a viver, e deixar viver, para dar aos outros os privilégios que pedimos e exigimos para nós mesmos. E isso muitas vezes exige disciplina estrita sobre si mesmo. 8. Mas reservei até o fim, minha referência às circunstâncias mais importantes sobre as quais você deve exercer a mais estrita autodisciplina, se quiser abraçar e usar a grande chave mestra das riquezas. Refiro-me ao seu profundo privilégio de tomar posse de sua própria mente, e dirigi-la para quaisquer fins que deseje. Dediquei a melhor parte de minha vida passada à revelação e apresentação de tal sistema. E eu sei que esse sistema funciona, porque tem sido usado com sucesso por muitos milhões de pessoas em todo o mundo. Este sistema não é apenas prático e viável, mas é tão simples que qualquer um que esteja pronto para ele, pode dominá-lo, e usá-lo com sucesso. É usado, não exige um gênio nem uma grande quantidade de educação formal. Requer apenas que a vontade tome posse da própria mente, e do propósito definido para o qual a mente deve ser direcionada. Autodisciplina por Thomas Edison, fez dele o maior inventor do mundo, que revelou à humanidade durante a primeira metade do século XX, mais segredos da natureza do que havia sido descoberto durante toda a história anterior da civilização.
A autodisciplina ajudou Helen Keller a triunfar sobre a surdez, a cegueira e a mudez. Uma combinação de aflição como a maioria das pessoas nunca experimentou. A autodisciplina me ajudou a suportar anos de sofrimento, desânimo e derrota, e dar ao mundo a primeira filosofia prática de sucesso, baseada no conhecimento adquirido por centenas de homens e mulheres, que passaram a vida inteira pelo método de tentativa e erro, em descoberta dos princípios que levam ao sucesso pessoal. A autodisciplina está entre as principais características de todas as grandes religiões, incluindo, é claro, a fé cristã. E há algumas pessoas que acreditam que nosso maior propósito na Terra é desenvolver a sabedoria através da luta e da autodisciplina. Uma coisa é certa, ninguém nunca se torna muito sábio sem a ajuda da autodisciplina, e ninguém encontra paz de espírito e felicidade sem o estrito exercício da autodisciplina. A autodisciplina é o único meio de transmutar a tristeza em fé. É o único meio pelo qual podemos transmutar o ódio dos outros, na emoção mais branda da simpatia por eles. É o único meio pelo qual podemos revelar e lucrar com a semente de um benefício equivalente, que vem com cada adversidade e cada derrota. É o único meio pelo qual podemos excluir de nossas mentes os efeitos mortais de experiências passadas de sofrimento e desgrado. E é o meio pelo qual podemos descobrir aquele outro eu, que carregamos conosco, aquele eu, que tem grande capacidade para a nossa crença, e que não é influenciado pelo fracasso e pela derrota. A autodisciplina pode nos liberar do medo da morte, o mais difícil de dominar. Pode nos libertar da doença da hipocondria, o medo de uma doença imaginária, com a qual tantas pessoas sofrem e às vezes morrem. A autodisciplina é o meio pelo qual podemos pensar nossos próprios pensamentos, viver nossas próprias vidas, como desejamos vivê-las, e permanecer para sempre livres dos males, medos e limitações que herdamos da Idade das Trevas, antes do alvorecer da civilização. O Criador nunca dá a alguém um bem ou um benefício sem repassar com ele os meios pelos quais ele pode ser adotado e usado. A autodisciplina, portanto, é o meio pelo qual o Criador nos forneceu um método de abraçar e usar a única coisa sobre a qual temos controle inquestionável, o poder de nossos próprios pensamentos. E até agora, até nossa próxima visita, gostaria de lembrá-los que o hábito de tomar a linha de menor resistência torna todos os rios e alguns homens tortuosos.